Respondendo dúvidas dos seguidores. Olá, meu nome é Beatriz Bel e hoje eu vim aqui nesse cenário um pouquinho diferente para fazer um vídeo diferente com vocês. Hoje eu vou responder algumas perguntas frequentes que surgem aqui nas redes sociais, tanto aqui no YouTube como nas outras redes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira pergunta: meu filho senta em W e tem atraso de fala. Ele pode ter autismo? Antes de responder de fato se ele pode ou não ter autismo, uma coisa é importante que nós paremos para pensar. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele engloba várias questões. Então, para ter um diagnóstico de autismo, nós precisamos de alguns critérios diagnósticos. E esses critérios envolvem algumas características como o atraso ou dificuldade de comunicação e interação social, dificuldades e alterações sensoriais, comportamentos restritos e repetitivos. Então, existem uma grande quantidade de sinais que podem ser ali sinais, e esses sinais podem, então, em conjunto, fechar um diagnóstico de autismo. Então, pensando nessa pergunta que surgiu, se sentar em W e o atraso na fala podem ser sinais de autismo? Sim. Porém, esses sinais de forma isolada, apenas esses dois sinais, não são suficientes para que o diagnóstico de autismo seja fechado. O sentar em W e o atraso na fala são sinais claros de atraso no desenvolvimento. Então, é importante buscar um profissional para poder fazer uma avaliação mais específica e detalhada a respeito de outros sinais que podem, então, juntos, se encontrados, juntos fechar o diagnóstico de autismo. Se não, esses atrasos podem ser sinais de outras coisas, outros tipos de transtorno do neurodesenvolvimento, ou apenas um sinal específico que pode ser tratado de maneira pontual. Então, é importante a gente fazer essa reflexão para que não haja dúvidas de que o diagnóstico do autismo, ele é complexo. Ele não é um diagnóstico que a gente dá observando apenas um único sinal. Então, acho que é importante deixar aqui essa pontuação. E o mais importante, independente de autismo ou não, esses sinais, eles são claros e, portanto, é indicado que você busque ajuda profissional. Autismo pode ser curado? O médico disse que com terapia é possível. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, porém ele não é uma doença e, portanto, não tem cura. Os transtornos do neurodesenvolvimento, ele acompanha a pessoa desde a infância até a vida adulta. Mas sim, com as terapias é possível, com o tratamento adequado, com o acompanhamento e os profissionais adequados, amenizar essas características do transtorno. Então, quando a gente fala sobre a dificuldade da socialização no autismo, quando a gente fala sobre o atraso da fala, quando a gente fala de comportamentos restritos e repetitivos, as terapias, elas vão auxiliar nesse processo de desenvolvimento, para que a criança, ao longo do seu desenvolvimento, adquira essas habilidades e isso se torne mais fácil na vida dela e ela consiga ter uma funcionalidade nas suas atividades de vida diária, no seu desempenho escolar, no seu desempenho de trabalho, relacionamentos, pensando na vida adulta. Então, a terapia, ela pode sim ajudar no desenvolvimento das habilidades que podem estar em atrasos ou ter ali a dificuldade por conta do diagnóstico, mas não tem como haver uma cura, sendo que não é uma doença. Então, esse é o ponto principal que deve ficar claro aqui para que não haja essa confusão. Lembrando que transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem que acompanhar a criança desde ali a primeira infância até ali a vida adulta. Quando você diagnostica um adulto com autismo, por exemplo, você não vai levar em consideração os últimos 5 anos. Tem que levar em consideração todo o desenvolvimento dele. Então, é importante que os sinais estejam claros ali desde a primeira infância. Então, as terapias é justamente para auxiliar esse processo de desenvolvimento dessas habilidades que muitas vezes tem um atraso ali por conta do autismo. Mas não existe um processo de cura. Não significa que ela vai precisar de terapia ao longo da vida. Pode ser que em algum momento, alguma das terapias, essa pessoa tenha alta, mas é importante a gente deixar isso bem claro aqui, que essa fala sobre cura não se encaixa ali dentro do quadro de autismo por conta
dele ser um transtorno de desenvolvimento e não uma doença. É verdade que autistas nível 1 de suporte podem deixar de ser autista? Essa pergunta, a gente já deu a resposta ali na pergunta anterior. O que muitas vezes acontece com os autistas que são nível 1 de suporte é que, dependendo das habilidades que essa criança desenvolve, ela pode estar mascarando alguns sinais e características do autismo, ou então, de fato, com terapia, foi possível desenvolver essas habilidades, essas características marcantes do autismo ficaram mais sutis. E, portanto, quem não tem familiaridade com o autismo, quem não conhece a fundo essa pessoa que tem o autismo nível 1 de suporte, pode até achar que a pessoa não tem autismo. Só que isso, assim como já respondido na pergunta anterior, não é verdade, porque o autismo ele não tem cura. Ele passa por um processo de tratamento e desenvolvimento de habilidades para que, de fato, esse ganho de habilidades permita com que a pessoa que tem o diagnóstico de autismo possa ser funcional. Por que as pessoas não aceitam autistas nível 1 de suporte? Aqui existem 2 pontos importantes que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, é que, de fato, existe uma dificuldade das pessoas entenderem que autistas nível 1 de suporte, que eles tenham esse diagnóstico de autismo, porque muitas vezes ou eles mascaram essas habilidades, ou outras habilidades que muitas vezes estão relacionadas a hiperfoco, elas são tão marcantes que eles associam a pessoa com uma habilidade extraordinária em uma área e não sabem, por não conhecer, por não conviverem com a pessoa, identificar as dificuldades que ela tem. E por ter um desenvolvimento social mais próximo de pessoas típicas, isso também muitas vezes pode confundir as pessoas que não tenham um conhecimento sobre o autismo. Eu estou justificando que é tudo bem as pessoas pensarem dessa forma? Não, mas eu acredito que seja por isso que esse tipo de não aceitação, essas confusões aconteçam. A pessoa ela não entende sobre autismo, ela vê pessoas que muitas vezes se comunicam, que trabalham, que vão para a escola, que interagem, mesmo com as suas dificuldades, e elas acabam olhando de forma superficial para isso. Então não entendem toda a complexidade que é o autismo e acabam tendo esse tipo de confusão. O segundo ponto que eu queria tratar aqui com vocês é que a gente precisa parar de olhar para o autismo, das pessoas que estão fora, por uma busca incessante de aceitação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fica esperando que o outro aceite quem somos, a gente sempre vai se frustrar. É importante, como mães, as mães de crianças com autismo, já desde sempre ensinarem ali para os seus filhos a importância deles se aceitarem, deles entenderem que são autistas, deles entenderem quais são as suas limitações, quais são as suas habilidades, entender por que algumas sensações para eles são diferentes, que alguns comportamentos e aflições existem, para que, quando se depararem com essas pessoas que não entendem sobre o autismo, elas saibam se posicionar. Mas não no intuito de enfiar a goela abaixo, de brigar ali por uma aceitação, mas de conseguirem se posicionar e mostrarem quem são. E as mães a mesma coisa. Ao invés de ficarem brigando, querendo provar que o filho é autista a todo custo, se elas souberem se posicionar diante dessas situações, elas não precisam ficar buscando essa aceitação. Eu sei que muitas vezes, principalmente quando se trata de familiares, às vezes até o próprio cônjuge, é mais difícil porque você se sente sozinho, pensando em todas as informações, em tudo que a sua criança precisa, e o outro às vezes não consegue olhar e entender que de fato existe um diagnóstico, que de fato a criança precisa ali de uma ajuda, ou até mesmo a mãe precisa de ajuda. Mas enquanto a gente ficar querendo buscar incessantemente pela aceitação do outro, a gente acaba não conseguindo desenvolver aquilo que a gente precisa e a gente sempre vai se frustrar. Porque, infelizmente, não é todo mundo que está
disponível e disposto a entender sobre o que o outro está passando. Eu não falo nem só sobre o autismo, mas nós temos as mesmas dificuldades com pacientes com algum transtorno mental, com depressão, com até mesmo doenças físicas como dor crônica. Eu não estou querendo comparar, mas estou dizendo que existem processos e cada pessoa vai vivenciar o seu. E se a gente ficar querendo que todo mundo aceite tudo, a gente vai ficar ali nesse processo de frustração. Aqui é um alerta para que a gente possa buscar o nosso desenvolvimento pessoal, buscar o desenvolvimento da criança, para que haja essa aceitação interna, para então poder se posicionar quando esse tipo de comentário, de situação acontecer. Quais são as maiores dificuldades da criança autista? É importante lembrarmos que cada criança ela é única. Isso é algo que eu venho refletindo muito e que eu ainda quero aprofundar sobre esse assunto com vocês. Então, é difícil a gente colocar todo mundo no mesmo pote. Cada criança, ela tem uma demanda e uma dificuldade específica, assim como cada um vai ter uma habilidade específica. É muito comum a gente olhar para as dificuldades, principalmente em crianças autistas nível 3 de suporte, mas todas, absolutamente todas, têm alguma habilidade que a gente consegue ali explorar no sentido de pegar essa habilidade e a partir dali e trabalhando as dificuldades para que essa criança tenha um bom desenvolvimento. O que é importante lembrar que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele tem sinais e características específicas. E então, dentro dessas características específicas de comunicação, de interação social, de comportamentos restritos e repetitivos, a criança ela vai ter uma dificuldade específica. Então, algumas crianças elas vão apresentar rigidez cognitivas, outras não. Algumas crianças vão apresentar atraso de fala, outras não. Ou pelo menos não da mesma forma. Então é muito difícil a gente simplesmente falar aqui quais são as dificuldades da criança com autismo. Cada criança é única. E acho que esse é o principal olhar que nós devemos ter. Essas foram algumas perguntas, existem muitas outras, mas para o vídeo não ficar muito longo e a gente não ficar aqui muito repetitivo algumas questões, eu trouxe essas que são mais ou menos uma complementando a outra e eu espero que essas dúvidas possam beneficiar vocês que estão aqui me assistindo. E se você tiver alguma dúvida, então deixa aqui no comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que possa se beneficiar desses assuntos que nós tratamos aqui. Não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais!